Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos, o nosso programa do Centro Universitário Farias Brito. E hoje, para debater um tema extremamente importante, que é o futuro das cidades. A população mundial, de alguns anos para cá, passou a ser majoritariamente urbana, não é? O próprio nosso país, Brasil, que durante muitos anos foi um país rural, hoje nós temos aí praticamente 80% da população sendo urbana, né? E nós temos aí muito que conversar, muito discutir sobre as cidades no Brasil, no Ceará, sobre a nossa Fortaleza. Fortaleza, dentre as 5.570 cidades existentes do país, Fortaleza é a quarta mais populosa, temos aí uma cidade com 2,5 milhões, né, uma área metropolitana com 19 municípios, e tudo isso exige muito planejamento. Sobretudo agora com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, né? Cada vez mais nós precisamos de arquitetos, de urbanistas para planejar bem as nossas cidades. Então, eu começaria aqui dizendo que é um prazer enorme ter aqui o Odilo Almeida, presidente nacional do IAB, dos Institutos Arquitetos Brasileiros, e também o professor Luciano Saraiva, que é professor aqui do curso de arquitetura do Centro Universitário Farias Brito. Odilo, você liderou durante algum tempo IAB aqui no Estado, você tem sempre se envolvido muito nas lutas dos arquitetos, dos urbanistas do país, e agora, para o nosso orgulho, para o nosso privilégio, é ter você como presidente do IAB. Qual é hoje a pauta mais importante que vocês estão desenvolvendo no IAB? Quer dizer, quais as grandes questões que os governos têm que estar atentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nas nossas cidades? Obrigado, Arthur Bruno. Prazer participar do debate. Satisfação, Saraiva, a gente poder conversar um pouco. O Instituto, desde 1921, ele está empenhado nessas questões de avaliação, projetar os futuros das cidades, avaliar as consequências do crescimento exagerado das cidades, né? O crescimento do século XX foi uma coisa monstruosa. Isso. Fortaleza, por exemplo, saltou de 50 mil habitantes para 2,5 milhões de habitantes em um século, né? Então, nós temos hoje uma das principais pautas é a questão da resiliência climática para as cidades. Recentemente, no encontro no Cairo, no Egito, numa reunião da organização da ONU, voltada para as cidades, né? Nós tivemos acesso a um documento da ONU que diz que para que as cidades elas se preparem para as mudanças climáticas que estão acontecendo hoje, nós teríamos que investir 5 vezes mais o que estamos investindo em escala mundial na melhoria da qualidade das cidades, então em construções, soluções sustentáveis para as cidades. Perfeito. Essas soluções passam por aumento das áreas verdes, aumento de áreas permeáveis, remoção de populações de áreas de risco, garantir a drenagem das nossas cidades, garantir habitações seguras, garantir transporte de qualidade, né? As mudanças climáticas elas vêm horas em forma de fortes chuvas, como aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, horas elas vêm em forma de secas, que prejudicam também as cidades, horas elas vêm em forma de perda de biodiversidade, perda de qualidade do ar, de qualidade das condições de vidas urbanas, né? E esse mesmo tema foi o tema principal que nós estivemos representando o Brasil recentemente em Kuala Lumpur, na Malásia, na reunião da União Internacional de Arquitetos, no Fórum, que a questão das resiliência, preparar as cidades para as mudanças climáticas é o tema número 1 da pauta mundial. Perfeito. E o mesmo a gente, recentemente também, agora em janeiro, em fevereiro, em Kazan, na Rússia, num fórum dos BRICS, mais uma vez a pauta da preparação das cidades para as mudanças climáticas passa a ser o tema número 1. Pois é, Odilo, então, professor Luciano, nós precisamos cada vez mais de urbanistas e arquitetos. Porque se a população hoje é eminentemente urbana, né, é uma profissão que tende a ser cada vez mais necessária, né? Precisamos de planejadores.
E o arquiteto é um planejador, ele planeja, ele faz, ele desenha, ele organiza, né? A construção é feita por outras profissões, mas assim o plano, né? O plano diretor, lei de uso e ocupação, então tem um papel decisivo. E eu fico imaginando que nós precisamos de muitos arquitetos ainda no nosso estado. Eu me lembro de, durante décadas, até pouco tempo atrás, só havia um curso de arquitetura, que era o curso da UFC. Né? E hoje a gente vê outros cursos, o que é muito bom, porque realmente me parece ser um profissional extremamente necessário. Você vê dessa forma, Luciano? Precisamos de arquitetos no Brasil? Sim, com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Arthur Odilo. Satisfação. Primeiramente, eu vejo que é um privilégio e uma oportunidade o arquiteto ser urbanista. Né? Por conta da escala, acaba que pela ocorrência está muito mais suscetível à prática da arquitetura no dia a dia, né? Na maior parte dos profissionais. Mas o urbanismo é uma oportunidade de fazer desenvolver a base da arquitetura, vamos dizer assim, né? Porque onde a cidade se desenvolve, né? É com base no urbanismo. E em tempos de tecnologia, de inteligência artificial, eu acredito que inovação, tecnologia e integração são ferramentas determinantes para que a gente possa desenvolver um urbanismo eficiente, olhando para os problemas e trazendo soluções. E tem dois caminhos que eu vejo de forma muito clara. As cidades, de modo geral, todas, elas se desenvolvem em duas frentes. Uma, a parte existente que tem que ser tratada, outra a parte nova de expansão. Perfeito. Né? Então são dois olhares urbanísticos muito interessantes, porque quando você expande, você tem uma certa liberdade, como urbanista, como legislador, como governante, tem uma certa liberdade de corrigir erros do passado e implementar ali soluções, inclusive tecnológicas, perfeito, de integração, né, para que aquela área urbana se desenvolva de uma forma mais evoluída. Mas a gente não pode esquecer a nossa cidade consolidada, que foi o que nos trouxe até aqui. E é um desafio, talvez, eu diria até maior, de estar atento aos problemas, às circunstâncias que as cidades precisam ser. É como órgão vivo, né? A gente precisa manter o nosso corpo, assim como a cidade precisa ser tratada, ser mantida. Então, esse olhar para a área consolidada da cidade, implementação de plano diretor de cidades inteligentes na área consolidada, é determinante para um crescimento saudável da cidade. Perfeito. Odilo, a gente vê uma evolução na legislação em relação às cidades. Sim. Hoje nós temos o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, os planos diretores que deveriam ser feitos de 10 em 10 anos, né? A Lei de Uso e Ocupação do Solo, que trata de um certo detalhamento dessas diretrizes mais gerais do plano diretor. Então, não é por falta de legislação que as cidades não estão bem organizadas. Mas me parece que, muitas vezes, as gestões descuidam dessa legislação, não dão a devida prioridade. Vou dar um exemplo. O plano diretor de Fortaleza, que vocês dois conhecem muito bem, é de 2009, né? Ainda da gestão da prefeita Luiziane. Ora, a lei de uso e ocupação, que é quem deveria dar o detalhamento, as regras definidas, os índices de construção, vem de 2017, salvo engano, a lei de uso e ocupação do solo. Não há um certo descaso, não há uma certa falta de prioridade para que essas legislações sejam efetivamente aplicadas em prol da maioria da população, não há certa desorganização das gestões de uma maneira geral? Odilo. Eu acho que sim, Bruno, e é um debate que a gente faz com muita frequência dentro das organizações profissionais. Eu diria que a nossa profissão, ela se organiza de 4 maneiras diferentes. Certo. Nós temos as associações, nós temos o ensino, nós temos o exercício profissional e nós temos os arquitetos que atuam na área de Estado. Okay. Então, essas 4 esferas, elas estão sempre dialogando, né, nesse sentido. Então, no ponto de vista do Estado, que é quem elabora a legislação, o que a gente vê é que há sempre uma pressão muito forte do setor imobiliário, né, do setor que detém o capital imobiliário urbano, há uma pressão muito forte sobre o Estado, para que leis sejam aprovadas que facilitem o trabalho, a multiplicação, a reprodução do capital, a acumulação de riqueza. Essa é uma questão permanente em todas as cidades brasileiras, né? Na nossa pauta hoje, nós estamos, quase todas as capitais em que nós estamos realizando, está havendo revisão dos planos diretores, o Instituto de Arquitetos está presente, procurando estabelecer uma série de proposições. E também temos uma pauta importantíssima, desviando um pouquinho da sua pergunta, para aproveitar a oportunidade, é que nós, além dos planos diretores, além da Conferência das Cidades, que nós estamos, o IAB tem assento no Conselho Nacional das Cidades,
nós estamos nos articulando em todos os estados para participar das conferências municipais da cidade. Vamos participar da Conferência Municipal aqui em Fortaleza. Conferência de Fortaleza, que acontecerá nos dias 25 e 26 de abril. Né? Todos estão convidados a participar da conferência da cidade de Fortaleza, né? Vocês terão um papel decisivo. Perfeito. E nós estamos também focados na COP30, que vai acontecer em Belém do Pará em novembro. Para isso, né, o IAB está organizando um evento internacional em junho, 5 e 6 de junho, em São Luís do Maranhão, na Amazônia Legal, né, para discutir o que a gente chama, o tema é Construindo uma Agenda Urbana Mundial para a COP30, onde nós não vamos só apresentar problemas do Brasil, mas problemas de países latinos, países da região amazônica, mas também países dos BRICS que estão sendo convidados a participar. Então, voltando para a sua pergunta, essa evolução é a evolução sensível, né, do ponto de vista legal. Agora, nós vemos uma escassez de recursos para essa finalidade. Quando eu digo que no mundo inteiro só se investe 20% do que seria necessário para enfrentar as mudanças climáticas, no Brasil deve-se investir menos ainda. Isso porque você sabe, nós sabemos, e é importante que se diga isso, que grande parte dos recursos do orçamento público brasileiro é destinado a uma excrescência, que é o pagamento de juros da dívida. Perfeito. Né? Você pega, por exemplo, o ano passado, cerca de 34% do orçamento nacional foi utilizado para pagar juros da dívida. Né? Um dos temas que nós levantamos na reunião em Kazan, na Rússia, é que a associação dos BRICS, através do Banco dos BRICS, que é o BND... Que a presidente é a Dilma Rousseff, brasileira, né? Ex-presidente da República. Ela, né? está já atuando no sentido de mudar essa matriz do crédito, né? Hoje, o crédito que as nações subdesenvolvidas utilizam é um crédito caríssimo, né, que consome um absurdo da capacidade de investimento, e essa forma de financiar os problemas urbanos, os problemas nacionais, os problemas de infraestrutura, tem que encontrar uma outra forma de financiamento. O que o Banco Mundial fez com os países do terceiro mundo, né, no pós-guerra, o que ainda se pratica hoje com o mercado privado na área financeira, não vai permitir o desenvolvimento dos nossos países nem a solução dos problemas das nossas cidades. E aí onde o papel do Banco dos BRICS, como substituição da matriz de financiamento, pode trazer essa mudança. Né? Perfeito. Professor Luciano, nós temos aqui em Fortaleza um território de 312 quilômetros quadrados, temos 34 quilômetros de litoral, são 121 bairros, né? Na gestão do prefeito Roberto Cláudio foi feito um trabalho importante de planejamento, que foi o Plano Fortaleza 2040, não é? Se planejou Fortaleza com metas de 5 em 5 anos até o ano de 2040, quer dizer, algo que poucas cidades no mundo, né, aconteceu esse tipo de planejamento como nós tivemos aqui. Agora, na prática, a gente vê uma dificuldade entre o planejamento que os urbanistas pensam, planejam, e o que o poder público efetivamente faz. Um dos problemas foi apontado agora pelo Odilo. As gestões estão muito endividadas, têm poucos recursos para investimento. Mas você não acha que também, se a gente olhar a história de Fortaleza, né, foram feitos vários planos, na década de 30, na década de 50, na década de 60, há vários planos, belos planos, e que pouca coisa foi feita na prática. Queria que você, como professor, estudioso da arquitetura, dissesse por quê. Por que que em Fortaleza, por exemplo, não se obedeceu os planos diretores que foram feitos, e alguns até muito bons, mas que na prática pouca coisa evoluiu? Quero fazer uma introdução antes com relação à sua pergunta anterior. Fica à vontade, vocês podem até ficar conversando entre si também. Complementando, para chegar nesse ponto que você sugeriu. Eu vejo que a legislação urbana ela vem evoluindo, não é? Então, veja que, ao passar do tempo, há uma integração maior entre a Lei de Desocupação do Solo e o Código de Obras, porque talvez há 10 a 15 anos elas tinham pontos contraditórios. Perfeito. Esse é um ponto interessante, vem evoluindo. Agora, tem uma questão que eu acho que é determinante, que é preciso ser olhada, é que respeitar a hierarquia de legislação federal, estadual, municipal, e respeitar que cada município tem suas características próprias.
ainda tem uma dificuldade com relação à divergência de parâmetros básicos. Se você olhar esses 19 municípios da região metropolitana de Fortaleza, o município vai dizer que o recuo de frente para unifamiliar e via local é 3 metros. Um vai dizer que é 4, outro vai dizer que é 5. Então, os parâmetros eles variam de forma ser um critério universal para coisas que são universais, porque casa e rua tem em todo município. Tá. Cada município tem a sua questão ambiental, tem a sua questão populacional, mas tem muitos aspectos que poderiam ser unificados. Essa é uma coisa que eu acho que é interessante destacar. Sobre Fortaleza, eu sempre vi Fortaleza como vejo uma esquina. Tá. Ao norte a gente tem ali a Beira-Mar, o Pirambu. Então tem o oceano. O litoral o ali, litoral. Né? Ao leste também tem o oceano. Então Isso. a gente tem essa certa limitação física, geográfica ali que não permite crescimento. Então voltando também ao que eu falei anteriormente, tem 2 áreas para a gente atuar. O crescimento sul, no sudoeste e no sudeste, e o tratamento da cidade em desenvolvimento. Mesmo com essa limitação ao norte, ao leste e a oeste do Rio Ceará ali, que divisa com Caucaia, apesar dessas limitações, a gente tem muita área livre ainda. A gente se acostuma com algumas áreas que estão muito densamente povoadas, mas tem muita área livre. Você olha aqui para a região sudeste de Fortaleza, que é uma região que eu me interessa bastante, tem bastante área para crescer, bairro, cidade, uma cidade dentro da outra praticamente, né? Então, a gente tem possibilidade de desenvolvimento nessa região ainda, bem como um olhar específico para a nova cidade que vai surgindo ao sul de Fortaleza, se integrando com as regiões metropolitanas, né? E sobre a questão de implementação das políticas, dos planos, eu acredito que é uma questão política mesmo, é uma questão que é essencialmente política, né? Então, a gente vê Fortaleza, como o Odílio destacou, há 50 anos... 200 mil habitantes. Depois da guerra, em 1900, 50 mil habitantes. Em 1945, quando terminou a Segunda Guerra, Fortaleza tinha 200 mil habitantes, né? Hoje, 2 milhões e meio. Mais de 10 vezes, né? Então, mais de 10 vezes. Veja que nos últimos 50 anos, Fortaleza alcançou uma evolução exponencial. É a maior PIB do Nordeste, é a maior população do Nordeste. Né? É um dos destinos turísticos mais evidentes. Você, na Europa, se você fala Fortaleza, as pessoas... já associam, não é só Rio de Janeiro e São Paulo, já tem uma conexão, então tem um potencial econômico, turístico incrível de produção de PIB, né? Agora a implementação dos planos é diretamente ligada à política, né? Acho que tem a ver com a política. Eu queria complementar essa Pois não, Odílio, deixa eu assanhar um pouco mais aqui. Fortaleza tem 312 km², não tem área rural, área urbana praticamente, mas poucas áreas verdes. O meu medo, o meu receio, Luciano, é que não seria mais interessante adensar mais a cidade nas áreas que já estão ocupadas e deixar mais áreas verdes livres, criando unidades de conservação, corredores verdes. O receio que eu tenho é que Fortaleza vá perdendo cada vez mais as áreas verdes, que já tem pouco, né? Então, não é melhor adensar mais, onde já tem uma boa infraestrutura, onde já tem água, onde já tem esgoto, não é melhor construir mais nessas áreas? Eu acho que é um desafio. Era sobre isso que eu ia falar. Pois não, Só um parênteses, esse potencial construtivo que eu me referi são as áreas ociosas, obviamente não as áreas verdes. Eu concordo que o patrimônio vegetal ele é reduzido e... Para não entrar muito nisso, mas o patrimônio histórico de Fortaleza também, ele poderia ter sido mais bem cuidado nos últimos anos, mas eu vou deixar você falar. Eu quero já... Como nem todo mundo que está nos ouvindo é arquiteto ou urbanista, eu queria, Odílio e professor Luciano, que vocês pudessem falar um pouco mais o que é um plano diretor, a gente está falando de plano diretor, o que é uma lei de uso e ocupação do solo e o que é um código de obra e postura aqui, chama-se Código da Cidade, né? O nome que foi dado aqui em Fortaleza. Se pudesse esclarecer, Odílio, esses 3 conceitos, até para a gente compreender, o público que está nos ouvindo, compreender melhor. Vou fazer duas Pois não, fica à vontade, fica à vontade. Mas veja bem, quando a cidade ela começa a crescer, é necessário que se discipline esse crescimento, né? As cidades brasileiras, elas foram historicamente construídas através de planos diretores chamados cartas régias, onde o rei dizia o seguinte: tem que se construir a praça de tal maneira, a igreja de tal maneira, as ruas de tal maneira, ainda trazia o desenho exato das fachadas. Você não podia ter, cada um fazer sua fachada do jeito que queria. Até as janelas tinham que ser as janelas, as alturas, as casas tinham que ser conjugadas, a parede frontal tinha que ser de tijolo, só podia ser de taipa ou de barro da parede de trás da parede da frente para trás, né?
para que a coroa portuguesa queria criar uma identidade urbanística para as suas colônias, né? E isso deu certo. E nós temos hoje grande parte desse patrimônio histórico sendo perdido. A minha cidade de Russas, por exemplo, tem um patrimônio histórico belíssimo que está sendo gradualmente, totalmente deformado, que é prejudicial para a memória e para a memória afetiva também da população. Mas é por isso que os planos diretores surgem. É para disciplinar o crescimento, para que garanta uma boa qualidade de vida, as funções da cidade, né? Habitar, circular, trabalhar, recrear, né? Garanta a preservação da identidade cultural, né? E garanta que as cidades sejam também espaços que permitam que a economia urbana se desenvolva, né? Hoje o professor acabou de falar do potencial enorme que tem uma grande aglomeração urbana como a de Fortaleza, né? Hoje as cidades já detêm 60%, 70% do PIB mundial. É uma potência enorme. As cidades são uma potência enorme. Então o plano diretor, ele é a lei-mãe que regulamenta, dizendo quais são as diretrizes gerais que se deve seguir, e essas leis, lei de uso e ocupação do solo, são leis específicas, né? O Código da Cidade, a lei de uso e ocupação do solo diz como é que você deve, essencialmente, colocar o edifício dentro do lote. O plano diretor diz como é que deve ser o desenho da cidade. Zoneamento, né? A lei do sistema viário vai dizer como é que deve ser a hierarquia das vias, né? São leis, o Código Ambiental dizendo o que é que deve ser preservado, o que é que não deve ser preservado. E o Código da Cidade, que ela trata basicamente da edificação das suas paredes de contorno para dentro, né? Perfeito. Então, cada uma cuida numa escala para que, ao projetar, os arquitetos tenham cuidado de respeitar diferentes dimensões. Mas eu queria, complementando a fala do professor Luciano e também atendendo a sua pergunta, que até a minha dissertação de mestrado foi em cima desse ponto, o problema número 1 das cidades brasileiras está na questão da densidade. Hoje é assim que eu compreendo. Está na densidade. A ONU recomenda uma densidade de 500 habitantes por hectare. Um hectare equivale mais ou menos a uma quadra. Isso. Certo? 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados, 100%. Quadra, né? Quarteirão quadrado. Em Fortaleza, você tem uma densidade de 80 habitantes por hectare, ou seja, muito abaixo, a média. As regiões mais adensadas de Fortaleza são o bairro da Aldeota e Beireles, que tem mais ou menos 130 habitantes por hectare, ou seja, 20% do que a ONU recomenda, né? E o Pirambu, que tem uma densidade de 330 habitantes. Mais do que a Aldeota. O Pirambu, que não tem prédios, que não tem diante de muitos andares, né? Isso. Interessante isso. E por que a ONU recomenda que você trabalhe com uma densidade de 500 hectares, 400, 600 hectares? É porque quando você concentra a população em uma menor área, você aproveita a infraestrutura, a cidade, você aproveita, você não precisa fazer tantas estradas, tantas coletas de lixo, tantas pavimentações, tantas redes de água, esgoto, drenagem. Também de serviços, diminui o deslocamento das pessoas, certo? E a cidade se torna mais barata, mais econômica para se manter. O problema do lixo aqui em Fortaleza, a gente sabe a gravidade que é o lixo, né? Sim. Então, quanto menor a infraestrutura urbana, a cidade ela se torna mais econômica, mais funcional e melhor de se habitar. Aí tem uma enormidade de exemplos pelo mundo, né? Então, nós entendemos que o Fortaleza 2040 ele vai na questão essencial. Por isso que ele é importante, por isso que a gente não pode fazer com todo esse trabalho que foi feito, o investimento, dinheiro público que foi gasto no Fortaleza 2040, isso fique na gaveta, não tem o menor sentido. Perfeito. E nós temos notado que, sabemos que o Arthur Bruno agora é o presidente do Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza. É muito importante se apropriar, que as novas gerações de dirigentes, essa nova gestão, se aproprie do conhecimento do Fortaleza 2040, porque ele propõe exatamente isso, adensar através, é uma coisa combinada, que se chama desenvolvimento orientado pelo trânsito, que fez Curitiba, que mais de 100 cidades do mundo estão fazendo. É você tratar a cidade como um organismo parecido com o corpo humano. Perfeito. Onde você tem um maior volume de tráfego, que são as artérias do corpo, você tem um maior adensamento.
onde você tem um menor volume de tráfego, você possa ter uma menor densidade. Então, Fortaleza 2040 ele propõe que haja uma espécie de conversão da rede viária que hoje todas as ruas vão em direção ao centro, e que isso dificulta muito o deslocamento, e ele propõe um desenho em xadrez, em malha. E essas malhas vão criar, em cada nó, você vai ter uma proposta de adensamento. Perfeito. E a cada 1 quilômetro você teria uma estação de adensamento também, né? Onde se trabalharia com um índice de 500 habitantes por hectare nessas áreas. Então, é uma solução moderna, prática, execuível. Isso desenvolve o ponto de vista da economia urbana, porque você cria outras áreas que não somente a aldeota, para poder gerar rendimento para o capital urbano, né? para a economia urbana. Você diversifica as centralidades, você cria corredores exclusivos de ônibus em toda essa malha, ciclovias, ciclofaixas, prioriza o transporte não motorizado, né? O transporte público, né? E eu acho que assim, não vejo nem sempre os gestores públicos tendo o devido cuidado, olhar com o projeto Fortaleza 2040, que é muito importante. Perfeito. E nós do IAB queremos fazer um debate sobre esse tema. Excelente. Conferência das cidades. Perfeito. Conferência da cidade, plano diretor e Fortaleza 2040, que acho que os assuntos se interligam. Está ótimo. Então, professor Luciano, pelo que vocês falaram até agora, me parece que houve um erro da Estratégia Nacional de Habitação, por exemplo, quando criou os conjuntos habitacionais. Vamos pensar que Fortaleza, nós devemos ter em torno aí de 60% das vias com esgotamento sanitário. Temos que chegar a 90% em 2033, não é? É esse aí o marco do saneamento básico. Na periferia nós temos ainda vias que não estão nem calçadas, nem calçamento, não é? Não foi um erro, então, a criação desses conjuntos habitacionais que muitas vezes estão na periferia do município ou até em outros municípios vizinhos, não é? E hoje me parece que nessa lógica que vocês estão desenvolvendo, e parece que a lógica do 2040, nós teríamos uma cidade policêntrica, com vários centros, né? Muita gente ainda pensa o centro apenas como centro histórico, né? Mas hoje em Fortaleza, na prática, o mercado, a vida, né, do dia a dia, gerou vários centros, né? Tanto que tem shopping centers em vários bairros, nós temos vários centros. Muita gente não precisa se deslocar mais para o centro da cidade para ter comércio, para ter um determinado serviço. Houve um erro no planejamento das cidades, e Fortaleza é uma delas, nas últimas décadas? Olha, eu acho que são momentos diferentes. Tá. Né? Era uma outra realidade, era uma outra visão de mundo, outra tecnologia, até acesso às informações, aos dados. Então, são momentos diferentes, né? Talvez naquele momento fosse uma questão de terrenos mais baratos para abrigar a mão de obra, para expandir a cidade, né? Exemplo de Brasília, né? Provavelmente os que trabalham em Brasília não estão na cidade satélite. Brasília, né? foi projetada, mas as pessoas que construíram iam para onde? E no começo era um problema e agora virou uma solução, porque virou uma metrópole com bairros, inclusive desenvolvidos, né? Eu criança, sou de Brasília, como eu falei, eu ia para Samambaia, que é uma cidade satélite, não tinha rua, não tinha esgoto, não tinha nada. Hoje em dia é um bairro organizado. Ceilândia era perigosíssimo. Eu tinha tias que moravam lá, é perigosíssimo. Hoje em dia é um bairro que funciona. Então, assim, a cidade aprende a se desenvolver, a se adaptar também, né? Essa visão que o Odilo falou, que eu acho que foi no alvo e é extremamente assertiva. É muito claro, né? 500 habitantes por hectare. Né? Está muito claro, a partir da estrutura viária se aproveitou do resto, porque quando você abre rua, você abre abastecimento de saneamento, aliás receber abastecimento d'água, receber saneamento e a alimentação elétrica, né? Através da rua, passeio, acesso. Então, é uma visão muito assertiva. Acredito eu que daqui em diante, então, a gente pode, né, a cidade expandiu, cresceu, tem suas áreas, seus conjuntos habitacionais, e eles podem se desenvolver com essa visão atualizada de urbanismo, que é bastante eficiente. Perfeito. Um outro problema que a gente percebe em cidades como Fortaleza é a desvalorização do patrimônio histórico. Nós temos um centro que tem muitos prédios históricos, prédios importantes, até pela afetividade, né? Mas nós já perdemos vários prédios importantes.
aqui em Fortaleza. O Castelo do Plástico é o exemplo clássico disso, onde hoje nós temos ali o Centro de Artesanato Luiza Távora, ali é um castelo belíssimo. Outros castelos, construções desse tipo, nós já perdemos. Não há um certo falta de entendimento, Odilo, da importância desse patrimônio construído, que é tão importante para as cidades. Fortaleza, se não tiver cuidado, vai perder até o pouco que nós temos de prédios preservados. É verdade. A questão da preservação do patrimônio, ele envolve essencialmente uma questão econômica, né? Como também a expansão urbana desordenada, com baixa densidade, se dá devido a um problema econômico. Certo. E a legislação, quando você fala de plano diretor e legislação de proteção do patrimônio histórico, elas não contemplam adequadamente as questões econômicas, né? Tá. Não contemplam adequadamente. Por exemplo, a legislação de uso e ocupação do solo, quando você exige que um prédio ele tenha recuo de frente, recuo de lateral, recuo de fundo, limita a altura dele e limita a quantidade de habitações por dentro daquele prédio. Perfeito. E, ao mesmo tempo, exige uma vaga de garagem para cada habitação, o que é que vai acontecer? Aquele prédio fica caro. Sim. Como ele fica caro, as populações de menor renda não conseguem adquirir aquele prédio. Perfeito. Então, a legislação urbana é excludente, isso precisa ser dito. Tá. A legislação urbana, ela exclui os pobres, ela expulsa os pobres das áreas urbanizadas, porque a habitação que é oferecida para ele não pode comprar. Aí daí porque grandes programas como Minha Casa Minha Vida, que construiu mais de 7 milhões de habitações, né, gastou 700 milhões de reais, não resolveram o problema habitacional brasileiro, porque eles atenuaram, né? Mas o déficit habitacional continua em cerca de 10% e as cidades brasileiras sofrem dessa questão da legislação excludente. E na questão do patrimônio, a legislação ela joga com muita força o ônus para o proprietário. Então, o proprietário de um bem que está num local em que o solo vale 50 vezes o valor, 10 vezes o valor do que está edificado, ele quer o solo. Tá. Ele quer o solo para ali, ele vender o solo e ter ali um ganho econômico. Perfeito. Né? Então, ao tombar a legislação, precisa e já começa a contemplar algumas soluções no sentido de compensação econômica para os proprietários. Por exemplo, a transferência do direito de construir. Né? Sim. Se você tem, para quem nos escuta, seria mais ou menos, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, onde eu tenho ali um palacete, né, de 500 metros quadrados, naquele mesmo terreno de 1.000 metros quadrados, pelo índice de aproveitamento, eu poderia fazer 4.000 metros quadrados, 3 a 4.000 metros quadrados. E eu tenho lá um palacete de 500, que está se deteriorando, que eu não tenho condição de manter. Então, a lei já cria um instrumento que eu posso vender o direito de construir esses. Eu tenho 500, posso vender 3.500 para alguém construir em outro lugar. Né? Perfeito. Essas soluções que precisam ser melhor implementadas, mas elas têm que ser agregadas de ações de financiamento público e ações de legislação complementar para tornar mais ágil. Agora tem aí o PAC dos centros urbanos do governo federal. Né? O PAC é uma grande oportunidade para o Brasil, investimentos de 1 trilhão e 800 bilhões de reais, né? Ao longo de alguns anos, é uma grande oportunidade e é também uma oportunidade para os arquitetos para se inserirem no mercado de trabalho. Hoje nós temos o segundo país do mundo em número de arquitetos, só perdemos para o Japão. Nós temos 235 mil arquitetos no Brasil. Interessante, porque o Brasil, em termos populacionais, está aí, o sétimo mais populoso, né? Então nós temos mais arquitetos que os Estados Unidos. Tem mais exemplo, que os Estados Unidos, mais que a China. Mais que a China, com 1 bilhão e 400 milhões. Que a Índia, 1 bilhão e 400 milhões. Interessante isso. Porque então, é outra questão que nos preocupa. Nós temos... Não é por falta de arquitetos que as cidades não são planejadas, bem planejadas no Brasil, né? É certamente por falta de políticas públicas de inserção profissional, Perfeito. Que é uma das pautas que o Instituto de Arquitetos hoje debate em nível dos ministérios, em nível do SEBRAE, né, com formas de capacitar esses arquitetos para eles atingirem mercados de trabalho mais amplos, né, e também forçar para que o governo
atue fortemente na questão habitacional no Brasil, porque Perfeito. Nós temos um déficit histórico crônico que entra a gestão e sai a gestão, e esse déficit não é resolvido. Coisas que vários países do mundo já resolveram, combinando políticas que envolvem habitações novas, recuperação de habitações, as melhorias habitacionais e o aluguel social. Perfeito. O Brasil precisa assumir com grandeza isso. O Instituto de Arquitetos do Brasil ele tem uma comissão de política urbana e habitação que está atualizando um documento que já veio de outras gestões, atualizando um documento para levar para o governo federal para tentar nortear melhor essa questão da política habitacional brasileira. Muito bem. Professor Luciano, então, pelo nosso debate aqui, eu estou entendendo que o arquiteto é um profissional extremamente essencial, né, tanto na vida privada, né, no mercado, e também no serviço público, porque os arquitetos no serviço público é que irão planejar as cidades, evidentemente também com a presença do mercado, porque hoje essa integração ela é fundamental. É isso mesmo? É isso, e a gente tem a oportunidade de estar atento e conciliado e próximo das tecnologias, né? Inteligência artificial, BIM, a integração, atenção com a sustentabilidade, são todos parâmetros que a gente, como arquiteto e urbanista, tem o potencial de estar sempre estimulando, promovendo, estar perto dessas tecnologias, estar perto da inovação para aplicar no desenvolvimento das cidades. Perfeito. Odilo, eu queria que você aqui, ao concluir, pudesse nos dar aqui a agenda nacional e estadual do IAB. Quais são as agendas que vocês vão ter prioritárias para o ano de 2025? Vou começar pela nacional. Nós temos, a cada semestre, nós temos a reunião do Conselho Superior do Instituto, que é formado por 234 arquitetos de todos os estados brasileiros. Nós realizaremos agora a reunião semestral em São Luís do Maranhão, mas antes dela realizaremos o seminário internacional Construindo uma Agenda Urbana Mundial para a COP30. Essa é de São Luís. Essa é de São Luís. Estamos organizando em São Paulo a 14ª Bienal Internacional de Arquitetura, já um evento consolidado no calendário cultural e da profissão, né, no mundo, né? E em novembro nós queremos estar participando da COP30, levando a pauta dos arquitetos para essa temática. Em seguida, nós teremos, em abril de 2026, teremos o 22º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que é o maior evento da categoria no país, que foi realizado aqui em 2014, eu fui presidente do Congresso, com 3.000 participantes, né? Depois houve em Porto Alegre, depois nós realizamos o Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos no Rio de Janeiro, em 2021, com 80.000 participantes. E agora nós queremos realizar o Congresso Brasileiro aqui em Fortaleza, com expectativa de 5.000 participantes. Desde Já convidamos Perfeito. O Instituto, o seu Estaremos presidente, para que a gente possa, inclusive, nos integrar a essa agenda. Na agenda local, o Instituto de Arquitetos, vou falar em nome do seu presidente, que está aqui conosco, o presidente Jefferson John. Nós teremos esse ano vários eventos do Arquitetura e Urbanismo em Debate, que é um evento que a gente organiza sempre na última quarta-feira de cada mês, onde nós queremos convidar o IPLAN para falar sobre Conferência das Cidades, Perfeito. Queremos convidar a SEUMA para a gente discutir sobre o plano diretor, queremos convidar o prefeito Evandro Leitão para que ele possa apresentar suas propostas para a cidade. E nós queremos apresentar também bons projetos que têm se destacado no cenário local e no cenário nacional, projetos que às vezes são unanimidade, outros são polêmicos, mas nós queremos, a polêmica faz parte da nossa profissão. E diria, Arthur Bruno, que o IAB ele tem uma preocupação central. A preocupação é combater a desigualdade urbana. E é frustrante para a gente, como você disse, ver uma sucessão de gestões e sucessão de planos diretores, onde pouco se faz para combater essa desigualdade territorial, urbana, né? Territorial urbana, ausência de infraestrutura, ausência de habitação de qualidade para todas as pessoas, até porque não depende só do gestor, depende da própria dinâmica do crescimento das cidades, como você já falou. A cidade de Fortaleza continua crescendo, a expectativa do Fortaleza 2040 é que ele ganhe mais 400.000 habitantes até 2040, né? Então vai chegar perto de 3 milhões de habitantes.
onde é que vão morar esses 400 mil novos habitantes, né? Onde é que eles vão trabalhar, onde é que eles vão se recrear, como é que eles vão circular, como é que eles vão ser atendidos nas suas demandas de educação e saúde. E aí entra a importância do trabalho do arquiteto, e é uma profissão que a gente exerce com muita alegria, com muita paixão, né? Porque é uma profissão que não cuida só do espaço individual, mas também se preocupa muito com o espaço coletivo. Perfeito. Professor Luciano. Se vocês me permitem, eu gostaria de colocar 3 reflexões sobre coisas que a gente falou aqui. A primeira delas sobre o patrimônio histórico, comparando com as outras capitais do Nordeste. Se você pegar todas as outras capitais do Nordeste, você vai perceber que há um envolvimento maior, uma preservação, um reconhecimento e uma apropriação das pessoas com relação à sua cidade e um patrimônio histórico, né? Então é importante a gente olhar para isso, porque ainda em tempo o que pode ser feito para recuperar e promover o patrimônio histórico. Essa é a primeira. A segunda reflexão, a gente falou sobre infraestrutura de tráfego, né, de sistema viário, e eu estou aqui há 19 anos, desde 2006. Nesses 19 anos, se a gente olhar o que evoluiu de ciclovias, o que evoluímos de integração de Fortaleza terminais. é referência em ciclovias hoje no mundo. Mudou completamente, né? 19 anos não tinha muito pouco, era uma ou duas avenidas que tinha ali de forma tímida, né? Luciano, há um tempo atrás, quando o IAB falava em construir ciclovias e ciclofaixas, as pessoas riam e diziam assim: você é louco, quem que vai andar de bicicleta? Vamos morrer todo mundo atropelado, não tem a menor condição. E é uma realidade, né? É uma realidade. Países como a Holanda, onde a bicicleta é o transporte, né? Isso. Que hoje é recomendado pelo Plano Nacional de Mobilidade. Exatamente. Prioridade número 1, pedestre. Prioridade número 2, veículo não motorizado. Perfeito. A gente tem exemplos, né, na Varjota e outros locais, de ruas que viraram calçadões, né? Então isso é muito saudável, né? Você se sente realmente mais pertinente à cidade, pertencente à cidade. E VLT, integração de terminais, etc. E o terceiro ponto é que tem 3 pontos muito especiais, turisticamente falando, estrategicamente falando, em Fortaleza, que são talvez os mais bonitos e eram talvez áreas bastante perigosas, acho que estão ficando mais próximos de nós, que são os 3 cantos de Fortaleza, vamos dizer assim, a Barra do Ceará, o Titanzinho e a Sabiaguaba. Então são locais muito especiais, com muita personalidade, com muita história, com um cenário visual internacional, eu digo de projeção, porque né, o gringo, o turista internacional, ele vem para cá, não sabe que existem esses lugares, eles vão para Jeri, vão para Canoa, mas não sabe que em Fortaleza tem locais com tanta beleza, que estão muito melhor do que estavam antes, né, mas que ainda falta um destaque para ter uma projeção que merece. Eu acho que você fez aí uma bela síntese do que nós discutimos aqui, e com essas palavras eu quero agradecer ao professor Luciano Saraiva, professor do curso de arquitetura do Centro Universitário Farias Brito, agradecer aqui o nosso querido amigo Odilo Almeida, que nos orgulha estar representando aí os arquitetos do Brasil, presidindo o IAB Nacional, agradecer também a presença do Jefferson, né, John, que é o nosso presidente do IAB cearense, estadual, e dizer que esse debate com certeza enriquece aqui o podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. Dessa maneira, nós encerramos aqui o nosso debate. Na próxima semana voltaremos com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.